Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que queremos estudar a palavra do nosso Deus. Este é o programa Crescendo em Cristo da Rádio Cristo para Todos. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 da primeira carta do apóstolo João. Eu convido assim você para que você também pegue a sua Bíblia para que nós possamos, em conjunto, ler este capítulo e estudar a palavra do nosso Deus. Vamos então iniciar o estudo do capítulo de número 2 da primeira carta do apóstolo João. E nós vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos, onde está escrito assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. No início, então, deste capítulo, o apóstolo João fala algo bastante importante, podemos dizer assim, da nossa ligação com Deus, com Jesus Cristo e também com os mandamentos que ele deu. Primeiramente, no primeiro versículo, ele fala sobre a questão do pecado, assim como ele vinha falando no capítulo anterior, no primeiro capítulo de João, naquela parte onde se nós dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus vai nos perdoar. Por quê? Como ele diz no início, então, do capítulo 1, porque nós temos um advogado junto do Pai, que é o próprio Jesus Cristo, que nos defende, então, diante de Deus. E é por meio dele, como diz no versículo 2, que os nossos pecados, então, são perdoados. Não somente os nossos, mas do mundo inteiro, do mundo todo. Isso é importante para nós sabermos que todos os nossos pecados são perdoados, porque nós temos alguém que está diante do Pai. E este alguém, ele nos perdoa verdadeiramente. Ele é o nosso verdadeiro advogado. Porém, como diz no versículo 13 seguintes, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Ou seja, se nós falamos e dizemos que conhecemos a Deus e que nós cremos verdadeiramente nele, mas não queremos ou não obedecemos aos mandamentos dele, estamos nos enganando. Estamos fazendo de Deus um mentiroso e estamos também mentindo para nós mesmos. Porque se nós obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que assim nós também amamos de todo o nosso coração. Porém, se nós não obedecemos a Deus, nós não estamos unidos com Ele. Mesmo sabendo que nós não cumprimos perfeitamente os mandamentos de Deus, é importante sabermos disso, pois assim nós sabemos que podemos reconhecer que Cristo vive em nós, pois Ele cumpre perfeitamente os mandamentos de Deus. E por isso que é importante nós lembrarmos que quem obedece aos mandamentos e quem crê em Jesus Cristo, este está unido a Deus, pois Cristo obedeceu perfeitamente a Deus, cumprindo os seus mandamentos. E assim, por isso, no final deste trecho, no versículo 6, o apóstolo João diz que quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu, ou seja, obedecendo aos mandamentos de Deus. E se assim nós não fizermos, não obedecermos, lembremos que temos um advogado junto ao Pai que nos defende
para nos perdoar assim de nossos pecados. Iniciando agora a segunda parte, então, do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, a partir do versículo 7, então, está escrito assim: Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão, ele vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão, ele está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que a pessoa enxergue. Então aqui, a partir do versículo 7, o apóstolo João fala sobre a questão do novo mandamento. Na realidade, esse novo mandamento não é novo, pois ele parte também daquele princípio que o próprio Jesus Cristo diz, né, quando ele faz o resumo dos mandamentos, que é o amor. E aí, por isso, ele diz a partir do versículo 8 que este novo mandamento, ele é novo porque ele é visto através de Cristo Jesus, daquilo que Cristo Jesus fez. Né? Nós amamos ao outro porque Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus. E assim, aquele que está ligado a este mandamento de amor e de amar ao próximo, esta pessoa, ele não vive na escuridão, e vive sim na luz. Porém, aquele que não ama o seu irmão, como diz no versículo 9, ele pode até dizer que está vivendo na luz. Porém, se ele odeia o seu irmão, ele está na escuridão até agora. Ou seja, não adianta dizer nada que é uma pessoa correta, que é uma pessoa de bem, mas que não ama nem o seu irmão. Então, aquele que realmente ama o seu irmão, que ama o próximo, esse está na luz. Porém, aquele que odeia o seu irmão, aquele que não ama o seu próximo, este está na escuridão até agora. E por isso está no caminho das trevas. E por isso, como diz no versículo 11, essa pessoa não sabe para onde está indo, porque aquele que está no caminho da escuridão não consegue ver, não consegue enxergar verdadeiramente. Por isso, né, que nós devemos realmente cuidar isso. Nós muitas vezes, da boca para fora, até falamos que amamos a Deus e amamos ao próximo, porém, muitas vezes nossos atos não são verdadeiros. E por isso nós estamos cegos, nós estamos nas trevas, nós estamos na escuridão. Devemos deixar que Cristo guie a nossa vida, pois Ele é a nossa luz e Ele nos guia no caminho correto, de acordo com os seus santos mandamentos, os santos ensinamentos de Deus. Então, se nós realmente amamos a Deus e amamos a Cristo, nós devemos então amar ao nosso irmão, e assim nós estaremos andando na luz. Seguindo então a leitura deste capítulo, a partir do versículo 12 até o versículo de número 17, nós lemos assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Este trecho é um trecho bastante interessante, escrito pelo apóstolo João, e aqui ele, podemos dizer assim, ele inicia convocando talvez toda a comunidade. Primeiro ele fala filhinhos, era uma saudação
carinhosa que ele utilizava assim para falar com todos aqueles seus leitores. E aí depois ele fala no versículo 13, né? Pais, eu escrevo a vocês. Depois ele fala sobre os jovens, né? Escreva a vocês jovens. Aqui muito provavelmente o apóstolo João ele já estava numa idade bastante avançada, né? E por isso ele usa esses tratamentos bastante carinhosos, né? Com os mais novos, né? Porque aqui a maioria provavelmente era mais novo que ele. E por isso que são conselhos que podemos dizer assim do apóstolo João para os seus leitores, né? E ele fala então deste modo carinhoso para lembrar isso, para lembrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Primeiro ele lembra, né, que nós somos filhos, né? Filhos de Deus, né? Nós temos um Pai, né, que nos perdoa através de Cristo. Ele lembra aos pais, né, que nós conhecemos, os pais conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo, ou seja, o próprio Jesus Cristo. E depois ele fala para os jovens de uma maneira especial que eles têm vencido o maligno. Lembrando que na juventude é um momento que talvez nós temos mais tentações e realmente tentações carnais a respeito das coisas que são deste mundo. E por isso, a partir do versículo 15, ele diz, olha, vocês têm vencido o maligno, vocês têm vencido essas tentações, por isso, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, isso é bastante importante, né? Nós estamos neste mundo, nós temos muitas tentações, né? E as coisas deste mundo, muitas vezes, elas nos parecem bonitas, nos parecem aprazíveis. Porém, como diz aqui, nada que é deste mundo vem do Pai. Aqui ele está falando das coisas que realmente que estão relacionadas ao pecado, à cobiça, os maus desejos da natureza humana, né? Ter as coisas que agradam aos olhos, orgulho pelas coisas da vida, ou seja, os bens materiais. Isso tudo são coisas deste mundo e que muitas vezes essas coisas acabam nos afastando de Deus, nos afastando do Pai, porque nós só conseguimos pensar nestas coisas, nas coisas que são daqui. Porém, como diz no início do versículo de número 17, o mundo passa, né? O mundo vai acabar. Nós também não iremos viver aqui eternamente. Por isso não adianta nada querer ficar nos apegando aos bens materiais, às coisas aqui desta vida, pois elas também acabam muitas vezes nos afastando do nosso Deus, né? E por isso diz, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, essa pessoa vive para sempre, vive eternamente. Então, Deus tem reservado para nós a eternidade. Por isso, não adianta nada confiarmos nas coisas deste mundo, as coisas daqui são passageiras. Mas o que fica para sempre? Aquele que vive eternamente, Deus. E por isso devemos entregar e colocar a nossa vida sempre confiando em Deus acima de todas as coisas. Seguindo então agora a leitura a partir do versículo 18 até o versículo de número 23, está escrito assim: Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também tem o Pai. Aqui é interessante, né, neste ponto, o apóstolo João ele toca em um assunto bem interessante, né, sobre aqueles que rejeitam que Cristo ele é o Messias, que Cristo ele é o Salvador, né? Então, ele está falando aqui justamente para alertar, né, que no fim, né, vai também existir muitas pessoas
que vão querer negar isso. O próprio Jesus alerta, para os seus discípulos: olha, vai ter muitos falsos mestres, falsos ensinadores no fim, e por isso, o fim está perto. E aqui o apóstolo João achava isso, porque naquela época já tinham pessoas que achavam que Cristo não era o Messias e traziam, vamos dizer assim, falsos Messias. E por isso ele fala aqui sobre esses dois pontos: aqueles que estão no caminho da verdade, no caminho de Cristo, e no caminho do erro, no caminho do inimigo, no caminho do mentiroso. Ele fala no versículo 19 aqui de um grupo de pessoas que não permaneceram na comunidade cristã, muito provavelmente por causa disso, porque se deixaram levar, pelo inimigo, ouviram essa questão achando que Jesus não era realmente o Messias e por isso caíram fora, podemos dizer assim, da comunidade cristã. E aí, a partir do versículo 20, ele fala para aqueles que ficaram nesta comunidade, dizendo, porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo e vocês conhecem realmente a verdade. Não porque somente conhecem a verdade, porque nenhuma mentira também vem da verdade. E aí, no versículo 22, mas quem então é o mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Este é inimigo de Cristo, pois assim quem rejeita o Pai, rejeita o Filho. Quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. Então, por isso que aqui o apóstolo João faz este alerta justamente para aquelas pessoas que não queriam acreditar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido, pois esses também estariam rejeitando, então, o próprio Deus. Por isso, então, também agora, a partir do versículo 24, o apóstolo João ele escreve o seguinte: por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão para sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem, assim, saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Assim, o apóstolo João ele termina este capítulo de número 2, falando justamente para guardar no coração a mensagem e os ensinamentos que foram recebidos pelo próprio Cristo. Lembrando que essa mensagem ela foi transmitida pelos apóstolos, os ensinamentos de Cristo eles são verdadeiros, porque como diz no versículo 29, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, e por isso eles não precisavam temer isso ou pensar assim que essa mensagem não era verdadeira, Por quê? Porque Cristo demonstra isso através dos seus atos, obedecendo sempre aos mandamentos de Deus, e por isso mostra a união que Cristo tinha com o Pai, obedecendo a Ele verdadeiramente. E eles não precisavam, então, ter medo de que realmente Cristo, Jesus, não fosse o verdadeiro Messias. Mas sim, ele era o Messias, porque, como diz no versículo de número 25, além disso, ele prometeu dar a todos nós, os que cremos, a vida eterna. E por isso devemos permanecer unidos com ele e com o Pai. E aquele que permanece unido a Cristo, esse tem o seu Espírito e recebe os ensinamentos através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso, no versículo 27 diz: mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito
E enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito, ele ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Por isso, nós devemos continuar seguindo os ensinamentos recebidos pelo Espírito Santo do nosso Deus. E hoje nós recebemos esses ensinamentos através da sua própria palavra. E devemos continuar firmes nesta palavra, especialmente quando o diabo e os inimigos tentarem nos desviar de Cristo, né? As coisas deste mundo tentarem nos desviar e dizer que Jesus não é realmente o verdadeiro Messias. Mas a sua palavra está aqui para mostrar que aquilo que Cristo fez é verdadeiro. E por isso nós temos o Espírito Santo para nos guiar e iluminar o nosso caminho, para que a gente não ande no caminho das trevas. Por isso, versículo 28, ele diz assim: meus irmãos, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo e que assim vocês permaneçam em coragem até o dia em que ele vier. Né? Então, nós devemos realmente estar preparados, né? Lendo a sua palavra, recebendo ânimo, recebendo forças para continuar lutando contra as coisas que querem nos afastar de Deus, da sua palavra, da sua verdade, e continuar realmente unidos com Cristo, recebendo dele os seus santos ensinamentos. E isso a gente faz quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda, e recebe também isso através dos santos sacramentos. E por isso nós podemos ter essa certeza de que quando Cristo voltar, nós estaremos realmente firmes e prontos e preparados para este dia. E aí nós não precisaremos ter vergonha, como diz no versículo 28, não precisaremos nos esconder, né? Porque nós estamos unidos àquele que é o nosso advogado junto a Deus, que é o próprio Jesus, que morreu para nos perdoar de todos os nossos pecados. E assim, nós que sabemos que Jesus faz o que é correto, ou seja, que ele obedeceu à lei, que ele cumpriu a lei, ele pode se sacrificar em nosso lugar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Por isso, continuem unidos a este que é o Cristo, o verdadeiro, o Messias, e receber dele o seu perdão, a sua graça e a vida que é eterna. Assim nós chegamos até o final deste estudo do capítulo de número 2 do livro do apóstolo João, da primeira carta do apóstolo João. E assim você também não perca, né, que no próximo programa vamos continuar o estudo deste livro. Tenham todos uma ótima semana e fiquem sob a graça e sobre a paz do nosso Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.